Oi, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje é o vídeo 1 da aula 2, tá bom? E a aula de hoje vai ser sobre o movimento do ar e a relação desse movimento do ar com a escala urbana. Bom, inicialmente a gente precisa entender a circulação geral dos ventos atmosféricos, ou seja, como é que se dá, né, a distribuição do movimento do ar dentro do nosso planeta. Aqui eu coloquei um desenho esquemático bidimensional do nosso planeta, onde já estão expostos aí algumas latitudes, né? Latitude de 90 graus norte e sul, de 60 graus e 30 graus tanto norte quanto sul também, e também a latitude zero, que é a linha do Equador. E a gente precisa entender também que dentro do planeta Terra tem algumas zonas de pressão. Temos as zonas de baixa pressão, que são localizadas nas latitudes de 60 e de 0 graus, e também temos as zonas de alta pressão, que são aí as zonas de 90, localizadas 90 graus e 30 graus, tanto norte quanto sul. E a gente precisa entender o seguinte, que toda vez que a gente tem uma diferença de pressão atmosférica, a tendência é que essa pressão ela tente se equilibrar. Mas como é que ela vai tentar se equilibrar? As moléculas de ar, né, o vento que está localizado aí na zona de alta pressão, onde está a parte mais concentrada de ar, ele tende a ir para as zonas de baixa pressão, onde o ar ali está menos concentrado. Então, esse movimento, né, digamos assim, em busca de um pouco mais de espaço, ele gera esse movimento de ar, então saindo de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Isso ocorre aí em todo o planeta, né, saindo de alta pressão para baixa pressão, em todo ele. E o que a gente percebe observando isso também? A gente observa que esses ventos têm aí uma leve inclinação, né, ou para a esquerda ou para a direita. A tendência é que esse vento, né, como eu coloquei uma setinha mais tracejada, a tendência é que esse vento ele se dê de uma forma mais retilínea, mas o que a gente observa é que ele tem essa leve inclinação. E essa leve inclinação ela é decorrente de um efeito chamado de Coriolis ou Coriolis. E esse efeito aí é decorrente aí da rotação da Terra. Então, ao momento que a Terra vai rotacionando, o fluxo de ar também, digamos, segue esse movimento. E lembrando aí que a rotação da Terra ela vai do eixo de oeste a leste, tá bom? Coloquei aqui também a caracterização dos ventos aí localizada entre as zonas. A gente pode ver que tem os ventos polares, tanto o norte quanto o sul, os ventos ocidentais e também os ventos alísios, que são os mais conhecidos, ficando aí entre as latitudes de 30 graus, tá bom? Outro ponto que a gente precisa analisar é em relação às características do fluxo de ar. A primeira delas é quanto à direção desse vento, né, de onde é que esse fluxo de ar está vindo. E coloquei aqui uma imagem que corresponde aí aos pontos básicos para determinar essas direções. A gente tem os pontos cardeais, que são os mais conhecidos, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas se a gente quiser uma direção assim um pouco mais específica, a gente pode ir para os pontos colaterais, que são esses pontos entre os cardeais, né? Então seriam os pontos nordeste, sudeste, sudoeste e também noroeste. E a partir disso, né, a gente vai poder aí depois verificar a predominância dos ventos, né? Em qual direção os ventos são mais predominantes. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá? Uma outra característica em relação ao escoamento desse fluxo de ar. Ele pode ser laminar, que seria esse fluxo aí mais retilíneo, né, com a passagem entre o fluxo aí mais paralelas. E a gente tem também o fluxo turbulento, que é onde a gente já observa aí uma agitação mais acentuada. Observem a diferença, eu coloquei até uma imagem aí na mesa, uma imagem retirada aí de um ensaio na mesa d'água, e a gente já consegue perceber a diferença desse fluxo, né? E uma outra característica em relação à velocidade desse fluxo. As unidades de medidas aí mais conhecidas e até mais usadas pela gente, pelos pesquisadores, é em metros por segundo e também em quilômetros por hora. E a gente até observa também, quando a gente vai pesquisar condições climáticas em tal região, né? A gente vê lá que a, que a informação sobre o vento está em quilômetros por hora, mas a gente lembra, né, daquela conversãozinha que um
metros por segundo equivale a 3 km por hora. Então, a gente já pode fazer essa conversão, se a gente quiser analisar com outra unidade de medida, tá? Outro ponto que a gente precisa analisar é em relação ao regime dos ventos. Essa carta aqui é a que a gente costuma utilizar para análise desses ventos, que é a chamada Rosa dos Ventos. Eu extraí essas duas imagens aqui do programa Análises Bio, que vocês utilizaram também na disciplina no módulo, no caso, de radiação. Nesse programa tem uma aba no canto inferior direito chamada Rosa dos Ventos. Clicando nela vai aparecer aí a opção tanto de velocidade dos ventos quanto também de frequência de ocorrência dos ventos, que é o que a gente vai analisar aqui um pouco, tá bom? Eu escolhi a cidade de Florianópolis para a gente analisar. Lembrando que os dados aqui apresentados na Rosa dos Ventos são os dados assim mais simplificados, mas servem aí para a gente ter uma noção bem interessante sobre essas informações. E nesses gráficos são apresentadas as informações por estação, né? Então, a gente tem primavera, verão, outono e inverno. Nesse diagrama à esquerda, mostra a rosa dos ventos relacionada à velocidade predominantes aí por direção. Então, o que a gente pode observar, por exemplo, é que os ventos mais intensos vêm da direção nordeste, com médias aí que chegam a 6 metros por segundo durante o ano todo. E a gente indo agora para o diagrama da direita, que é o diagrama de ventos frequentes, né? Ou seja, a frequência de ocorrência desses ventos relacionada à direção. E o que a gente pode perceber aí é que essa frequência de ocorrência está aí entre o eixo norte e nordeste, tá? E um aspecto interessante a gente lembrar é que geralmente esses dados de direção e velocidade dos ventos, eles são coletados a uma altura aí de 10 metros de altura em estações meteorológicas. Essas estações geralmente estão localizadas aí mais afastadas da cidade, em zonas de aeroporto, áreas suburbanas. E é importante lembrar que esses valores a gente deve corrigir depois para trazer para o contexto urbano no qual a gente está inserindo ou vai inserir determinado projeto. E para fazer essa correção de valores, né, de velocidade do vento, a gente através de um método bem simples que a gente vai ver mais à frente. É importante lembrar também que a gente deve analisar os dados de velocidade e de frequência dos ventos de forma conjunta, tá? Porque às vezes os dados que são apresentados de velocidade do vento são muito altos, digamos, a oeste, mas quando a gente vai para o gráfico de frequência de ocorrência, é muito pouco a frequência de ocorrência daquela velocidade alta a oeste quando a gente observa o gráfico de frequência, tá? Então, esses dados dos dois gráficos devem ser analisados de forma conjunta, tá bom? O movimento do ar, ele pode sofrer aí algumas interferências, tanto de direção, quanto da sua direção, quanto também da sua velocidade. E essas interferências elas são relacionadas a vários aspectos, como por exemplo a topografia, né? Se é um relevo acidentado ou menos acidentado, isso também vai influenciar. Também a vegetação, se é alto porte, baixo porte, copas muito densas ou menos, enfim, tudo isso influencia também. Disposição também dessa vegetação naquela região. As zonas costeiras também influenciam nessa direção e velocidade dos ventos e também o tecido urbano vai influenciar, vai interferir aí nesses aspectos. A gente vai ver cada um deles separadamente. A primeira interferência que eu vou comentar com vocês é sobre a topografia, tá? Coloquei aqui duas imagens e pela imagem a gente percebe que com a presença de um obstáculo, nesse caso o terreno em aclive, o vento ele mudou aí um pouco o seu percurso. Notem, por exemplo, que na imagem na imagem à esquerda, o perfil topográfico ele é mais suave. Em contrapartida, na imagem à direita, a gente percebe um recorte aí nesse perfil, né? Então, notem aí a diferença do movimento do ar, né? Da mudança de direção desse movimento
é relacionado ao perfil topográfico. Observarem aí que no perfil mais recortado, né, digamos que um pouco mais acentuado, esse fluxo de ar ele sofreu um leve desvio e formou até uma leve turbulência ali, uma leve recirculação naquela parte mais à direita. Outra questão a analisar em relação à topografia são nessas imagens de baixo, que é basicamente o que acontece nas regiões entre vales, né? Que nas regiões ali mais montanhosas. Vamos imaginar, observar a imagem da esquerda, imaginar que esse vento está vindo aí da esquerda para a direita. O vento está vindo, encontra o primeiro obstáculo, que é essa primeira montanha, então a tendência desse vento é o quê? Desviar desse obstáculo. Então ele desvia e tende a subir. Nesse movimento de subir, ele passa por cima, né, dessa área de vale, e depois de um tempo, a tendência dele é a voltar ao seu percurso original. E nesse meio tempo, ele passou aí por cima de duas montanhas e gerou entre elas um bolsão de ar. E esse bolsão de ar ele pode aí ser um problema relacionado, por exemplo, ao acúmulo de poluentes. E é bem interessante, esse aspecto é muito interessante a gente observar assim bem atentamente se a gente for fazer algum projeto de, enfim, alguma edificação, alguma cidade em regiões mais montanhosas, porque pode acontecer esse efeito aqui e acumular esses poluentes, ficarem presos, né, ali dentro daquela região, e isso pode causar alguns problemas aí para a cidade, para as pessoas, né, relacionado em especial à saúde delas. Continuando, a gente tem também alguns ventos que são chamados ventos anabáticos, formados também aí nessas regiões mais montanhosas. Esses ventos anabáticos são ventos ascendentes e que acontecem durante o dia. Ou seja, o que acontece? Essa encosta, né, a parte da montanha, ela é aquecida durante o dia pela radiação solar e o ar ele entra em contato com a superfície dessa montanha, se aquece e tende a subir ao longo dessa encosta. Lembrando aquele princípio de que o ar quente ele sobe, né? Então, nesse caso, o ar entra em contato com essa montanha que foi aquecida pela radiação e tende a subir, formando esse ciclo aí ascendente entre as montanhas. À noite acontece o inverso, né? Então, a encosta ela se resfria, então o ar ele entra em contato com essa encosta, se resfria também e tende, no caso agora, a descer ao longo dela, fazendo esse movimento contrário. Então, durante a noite acontecem os ventos catabáticos e durante o dia os ventos anabáticos. Uma outra interferência que a gente pode analisar é em relação à vegetação. E essa vegetação ela pode ser usada aí também para direcionar o vento, tanto para direcionar, para otimizar a entrada desse vento dentro da nossa edificação, quanto também para direcionar para desviar esse vento para não ir para a nossa edificação. Então, voltando, né, àquela questão de que tudo depende do objetivo do seu projeto e da proposta como um todo. Então, a gente observa aqui nessas imagens, nessa primeira imagem à esquerda, que a vegetação está servindo aí como direcionadora, né, dos ventos para dentro da edificação. Então, foi criado um canal de vegetação, né, de árvores, que direcionasse esse fluxo de ar para a construção. A gente pode também, por exemplo, afastar também um pouquinho essa vegetação da edificação, de forma que a circulação de vento já percorra aí ao redor dessa edificação, tá? E um outro ponto é que, não quero bloquear, quero permitir agora corredores mais livres com essa vegetação. Então, a gente pode distanciar um pouquinho mais a vegetação da construção, criando aí uma livre circulação da passagem de ar, no caso, para depois da edificação, né? Digamos aí para os nossos vizinhos, não deixar aí só para a gente. Então, isso pode ser um dos pontos. Outra questão é em relação, por exemplo, à altura das copas dessas árvores, né? Quanto mais alto, no caso, vou ter uma área de caule mais extensa, então
o fluxo de ar, digamos, ele se passaria de forma mais livre, né? Como a gente pode observar aqui nessa imagem, a copa da árvore está um pouco mais alta, então permite aí uma passagem de ar um pouco mais livre. E essa mesma vegetação, se for aí uma copa mais baixa, essa vegetação ela pode servir como uma barreira vegetal, né? Quero aí que ela bloqueie um pouco o vento, porque em determinadas épocas do ano, em determinados horários, eu me sinto incômoda com aquele vento ou com aquela velocidade. Então, posso aí também colocar uma barreira vegetal no meu projeto. Um outro fator também é a interferência nas zonas costeiras, ou seja, existem aí as brisas marítimas e terrestres que se originam da descontinuidade de temperatura, ou seja, a massa de água tem uma temperatura e a massa de terra também. Então, essa descontinuidade vai provocar aí também uma diferencinha. Então, essa diferença ela é provocada pelas diferentes capacidades térmicas, tanto da água quanto da terra. Bom, durante o dia, aí nas zonas mais próximas ao mar, o que acontece é que a temperatura da superfície da terra ela aumenta mais rapidamente do que a da água. Então, o ar mais leve, formado aí pela superfície da terra, ele tende a subir e gera aí correntes de massa de água em direção à terra. Então, aqui nesse caso, ocorre dessa forma. Mas quando anoitece, acontece o inverso, né? A massa de água, ela conserva o seu calor por mais tempo do que a Terra. Então, ela vai criar uma corrente de ar da Terra em direção à massa de água. E é o que a gente caracteriza mais ou menos assim. Durante o dia, o movimento do ar vai do mar para a Terra, ou seja, do mar para o continente, né, digamos assim. E durante a noite acontece o inverso, então o movimento do ar vai sair da Terra para o mar. Isso tudo aí está relacionado aí com a capacidade térmica dessas duas massas, né, tanto da água quanto da Terra. Ainda em relação às brisas marítimas, né, a gente pode observar aí como é que ela está relacionada com a cidade. O que a gente pode perceber muito é que bem na orla, né, das zonas litorâneas, a gente tem muitas edificações bem altas e isso acaba bloqueando aí essas brisas marítimas entrarem dentro da cidade. E o que a gente observa aqui nessa imagem é que, por exemplo, acontece algo semelhante com as zonas montanhosas, né? Fica ali a região entre os vales. Então, aí gera um certo problema também. E o que a gente pode observar, por exemplo, é o que acontece aí, por exemplo, na orla de Copacabana, né? Enfim, é algo bem recorrente nas zonas litorâneas. Isso pode ser, assim, pode gerar um certo problema, porque realmente está barrando aí as brisas marítimas entrarem aí, percorrerem por dentro da cidade, né? Basicamente, quem mais usufrui dessa ventilação, dessa brisa, né, são essas edificações mais próximas ao mar. Uma outra interferência que a gente vai analisar é em relação ao tecido urbano. O fluxo do vento, quando entra em contato com alguma superfície, ele está sujeito aí aos efeitos de atrito, né? Então, ele pode desviar, pode acelerar a sua velocidade ou então reduzir, dependendo aí das características da massa construída ou vegetada. Então, o grau de rugosidade dessa superfície, né, vai determinar a intensidade desses efeitos, né, provocada aí por esse atrito, tanto esse atrito entre o vento, né, entre essas correntes de ar, com os elementos construídos e os elementos vegetados, que a gente viu que os dois eles podem interferir aí nessas características do vento. Coloquei aqui um gráfico que é um gráfico de gradiente do vento para diferentes áreas. Então, a gente observa aqui que nesse gráfico tem área urbana plana, campo com obstáculos esparsos, área suburbana e também o centro da cidade. O que isso quer dizer, né? Em cada região, né, em cada, digamos, área dessa, a gente vai ter um gradiente de velocidade do vento diferente. Ou seja, o incremento, a gente vai observar agora os eixos dos gráficos.
do gráfico. O incremento da velocidade desse vento ao longo do eixo vertical, ele vai variar de zero, ou seja, o zero vai ser na superfície terrestre, ali no nível do solo. E ele vai variar desse zero até uma velocidade igual o fluxo livre de obstruções, né? E vai gerar aí o que a gente chama de gradiente de velocidade do vento. Então, observem que esses expoentes aqui demonstrados, né, por exemplo, no centro da cidade tem um expoente de 0,33. Então, a gente vê que esse valor ele é mais elevado no centro da cidade do que ali no primeiro exemplo, na área aberta plana. Ou seja, no centro da cidade, o vento ele vai ter uma passagem livre a uma altura muito mais alta, né? Então, por isso que esse expoente ele é maior. E a gente pode observar também essa relação do vento e da rugosidade do terreno a partir dessa outra imagem. A gente percebe ali que no canto, essa velocidade, digamos, livre de obstáculos no campo é mais baixa e conforme vai aumentando aí a densidade construída, essa velocidade, essa passagem livre do vento vai se tornando cada vez mais alta, né? Então, quanto menos obstáculos, é melhor, seria mais interessante. Lembram que aqueles dados que a gente viu lá na Rosa dos Ventos e que eu comentei que aqueles dados eles são coletados a uma altura aí de 10 metros de altura, geralmente, e que a gente precisa corrigir esses valores? Bom, essa é a parte que a gente corrige esses valores, né? A gente precisa fazer essa correção da velocidade do ar, porque essa velocidade do ar ela tem que estar relacionada aí com a rugosidade imposta aí pela urbanização, pela área, né, no caso. E para a gente fazer isso, a gente utiliza essa formulazinha aqui. Não se assuste, é uma fórmula bastante simples, tá? Onde a gente tem V, que é a velocidade média do vento na altura da abertura de entrada do ar, que é o que a gente quer descobrir, que a gente vai já fazer um exemplo. A velocidade média do vento medida na estação meteorológica, que no caso é na altura padrão, então a gente vai pegar esse dado aqui lá na Rosa dos Ventos. O Z é a altura da abertura de entrada do vento, que a gente também tem esse dado, e os coeficientes K e A são coeficientes que vão variar aí de acordo com a rugosidade do entorno. E esses coeficientes de terreno K e A, a gente tem essa tabelinha aqui que a gente vai utilizar, tá bom? E tem todos aqueles aspectos de área aberta, campo, área suburbana, cidade, enfim. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte. A gente vai estimar a velocidade média do vento na primavera, que chega a uma altura de uma janela situada a 10 metros do nível do solo e ela está voltada a norte, de um edifício localizado aí no centro da cidade de Florianópolis. Então, a gente vai assumir aqui que a direção do vento ela está perpendicular a essa fachada, tá? Não vamos colocar ainda ângulos nesse cálculo. Então, a gente vai... Aí eu coloquei aqui até os dados já da Rosa dos Ventos, a tabelinha para vocês e a forma. Lembrando que o V é o que a gente quer descobrir, a velocidade média, a gente pega lá no gráfico, ó, velocidade média do vento na primavera ela é voltada a norte, então temos ali 6 metros de altura. Z, no caso, é a altura da abertura, então ele está a 10 metros, coloquei ali na questão. E os coeficientes K e A é o que a gente retira ali da tabela. Então, se eu estou no centro da cidade, vou colocar esses coeficientes relacionados ali que a gente pode observar. E colocando esses dados na fórmula, a gente vai ter a seguinte equação e chegar a uma velocidade aí de 2,69 metros por segundo. Então, o que a gente pode observar é que houve sim aí uma redução dessa velocidade do ar. Agora, imaginemos que a gente fosse utilizar apenas aqueles 6 metros por segundo que a gente retirou, o dado cru, né, digamos assim, lá da Rosa dos Ventos. Já deu uma diferencinha aí de alguns metros por segundo, né? Então, é interessante que a gente faça essa correção. Coloquei aqui um exemplo também para vocês, tá? Para vocês fazerem. Basicamente a mesma situação da anterior, o que muda aqui
é a altura da janela, né? No caso anterior era 10 metros e aqui é 25 metros. Vocês pausem aí e resolvam, tá? Pra gente corrigir durante a aula assíncrona, tá bom? Continuando ainda em relação ao tecido urbano, a gente tem algumas barreiras de vento. A gente viu que tem a barreira vegetal, mas a gente também tem a barreira construída, né, da massa construída. E essas barreiras de vento, elas provocam a sombra de vento aí que podem ser tanto em função da altura dessa barreira, como a gente pode ver aqui, quanto também em função da largura dessa barreira. Então, tudo isso de altura, largura e até também a proximidade que esses prédios, né, essas massas vão estar mais próximas, isso tudo vai interferir na geração de sombra do vento, né? Podendo ser uma sombra do vento maior ou uma sombra de vento menor. Essa aula 1, essa aula 2 e o vídeo 1 terminar aqui, a gente continua na próxima e a bibliografia que eu utilizei foi essa daqui, tá bom? Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!